E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Eu sou o Luiz Felipe e hoje eu quero falar de uma das minhas franquias preferidas. Eu, eu já falei isso em outro vídeo, mas eu nasci no mesmo ano de Harry Potter. Não o personagem, mas o filme. O primeiro filme saiu em 2001 e eu sou de 2001. Então eu gosto de falar que eu tenho a mesma idade do filme Harry Potter. Eu li a franquia. Só tenho 3 livros, mas eu pretendo continuar lendo. Mas do que eu li, eu já considero essa franquia muito boa e é uma das minhas queridinhas do coração. E hoje eu quero falar sobre a franquia em si, não só a série, que teve um trailer muito bom, recomendo vocês assistirem. Assistam lá, esse trailer que tá fantástico. E não só dos livros, apesar de eu ter eles aqui, não é só dos livros que eu vou falar. Eu vou falar da franquia como um todo. Filmes, série e os livros. Então, vamos lá. Começando com os livros, né? Eu tenho eles aqui. Um adendo aqui, eu fico triste que esses 2 livros aqui são diferentes desse. Então, eu fico olhando para eles, eu fico pensando, nossa, que vontade de comprar outros 2 livros para fazer coleção, fazer parte desse aqui, mas como esse aqui eu comprei numa revista, então eu tenho eles com coração, então não pretendo eu me desfazer deles. Então eu fico vendo, eu fico pensando, nossa, como eles são diferentes, ó. A coloração, esse aqui tem, ó, tem orelha. Esses aqui não, são mais durinhos e as páginas são brancas, mas eu gosto deles assim mesmo. Mas a partir do quarto eu vou comprar igual esse aqui. Porque esse aqui não se encontra mais. Mas voltando aqui ao assunto, falando sobre os livros. Eu li eles numa tacada só. Eles são curtinhos. Tem uns 20 capítulos. O primeiro tem 17, o último tem 23. São livros curtos. A partir do quarto que começa a ficar... Os bagulho começa a ficar dessa grossura aqui. Mais maduros, né? Mais maduros, mais trama, mais... mais maduros mesmo, porque o Harry vai crescendo conforme os livros estão passando. Então, eu li os livros, o universo de Harry Potter criado pela J.K. Rowling são fantásticos, muito palpáveis, parece que realmente existe. Parece que você vai na rua aqui, encontrar um cara que se veste todo torto, e se você, sei lá, seguir ele vai entrar num beco, um beco esquisito e sumir. Parece que eles são bruxos de verdade, né? Porque no universo Harry Potter, quem se veste maluco é bruxo, não pessoas normais. Mas é um universo muito bom. O livro mostra um pouquinho mais do Neville do que os filmes, mas eles são muito bons. Os filmes também adaptaram eles, que eu vou falar daqui a pouco. Vou falar aqui do livro. O terceiro livro, que é esse aqui. Eu tô com eles aqui do lado, então ficou meio... que esse aqui tem viagem no tempo, é muito legal. E o filme também, falando um pouquinho mais do filme agora, que começaram a ser lançados em 2001, uma época muito mágica pra mim, porque eu tenho três filmes que saíram nessa mesma época e eu tenho a idade deles. O terceiro filme, me adiantando aqui, o terceiro filme tem tons de terror que são fantásticos. O Afonso Cuarón, que é o diretor, mandou muito bem. Os 2 primeiros filmes são coloridos, adaptam quase fielmente o que está no livro, mas a partir do terceiro filme as mudanças começaram a vir, e o que eu acho que é o ponto fraco da franquia de filmes, que eles cortam cenas que não eram para cortar. Não eram para serem cortadas, porque eles colocam cenas no filme que são explicadas pelo livro. E eu acho que entendi um pouquinho
ao longo desses anos assistindo a franquia, porque eu reassisti recentemente ela, depois de ler os livros, e eu entendi agora um pouquinho, eu acho que eu entendi, né? Pra falar a verdade, eu acho que eu entendi um pouquinho dessas cenas, que é acenar para o fã. Ele vê uma cena e lembra automaticamente do livro e fala: aham, mas quem não leu os livros, viu só os filmes, fica meio, tá, e aí? Qual foi dessa cena? Qual foi? Qual a explicação? Tem gente que gosta dos filmes, vai conhecer os livros, vai conhecer esses livros e vai entender. Mas e quem não tem tempo de ler, gosta só dos filmes? As coisas ficam meio sem explicação. E revendo os filmes, eu percebi que não tem nenhum filme ruim. Sim, incrível que pareça, não tem nenhum filme ruim. Pode ter um que você menos gosta do que outros, mas todos eles são bons. São bons filmes, contam uma história bem legal, bem envolvente. O final dela também é redondinho. Começo, meio e fim da franquia inteira de filmes são, assim, abraça o coração aquele final. Você fica meio... é a última vez que eu vou ver esses personagens. Eu espero... Eu repito aqui, vou repetir várias vezes, porque eu tenho livros em mãos. Eu só assisti os 3. Eu li, na verdade, eu li só os 3. E espero que quando eu chegar no último livro, que é o Relíquias da Morte, que no filme foram adaptados em 2 filmes, eu tenha essa mesma sensação que eu tive revendo os filmes. De um abraço e uma despedida. E também esses problemas que eu falei dos filmes podem, e eu acho que vão, pelo tudo que já está sendo mostrado, vão ser consertados na série, que não vai ser nada mais, nada menos do que cinema. Cinema. Essa série vai ser cinema. Os atores estão bem legais no papel. Às vezes eles acertaram, eles contrataram crianças que trabalharam em teatro. E eles vão... O Harry Potter, o ator que faz o Harry Potter tá fenomenal e tá super dentro do personagem também. Tudo nessa série tá fantástico. Saiu um documentário recentemente, no dia de Páscoa, e mostra como a franquia, como a produção como um todo está se preparando para essa franquia de séries, temporadas que vão durar 7 temporadas inteiras. E os animatrônicos estão incríveis, os cenários, a produção como um todo, né? O figurino. E, bom, como vocês devem perceber, eu não sou rico. Eu sou meio pobre, então eu não assisti desse documentário. Eu vi no vídeo do Cabelo Furado. Recomendo. Quem não tem dinheiro para ver esse documentário, assista o Cabelo Furado lá. Ele postou um vídeo completinho mostrando todos os detalhes desse documentário, que 26 minutos, o vídeo tem 2 horas e meia. Mas essa série vai ser fantástica. Também não podemos falar dessa série sem falar de um assunto polêmico, que é o ator do Snape. Vejo muita gente falando que foi um erro, e de certa parte eles estão certos. Harry Potter escolher Severus Snape, um ator negro, é meio que um erro. Porque se você ler o livro, não esse aqui, né? Esse aqui dá pra levar, mesmo ele sendo negro ou não. Mas quando chegar nos marotos, tipo, vai ser meio difícil separar o bullying do racismo. Mas se eles forem espertos, dá pra contornar com certeza. Tem gente falando também, esse é um ponto que eu não gosto, que é do primeiro filme, quer dizer, do primeiro livro, esse aqui, que o Harry, ele encara o Severus Snape e ele não gosta dele. Mas, quer dizer, eu falando aqui parece que o Harry não gosta do Severus Snape porque é ele, né? Mas não. Ele passa o livro todo odiando o Snape pelas ações do personagem. O personagem é um desgraçado. É um desgraçado. Ele
puxa o pé do Harry toda a oportunidade. E o Harry não gostar do professor Snape é justificado. No primeiro contato dele com o professor, ele meio que olha o Quirrell, o professor de defesa contra artes das trevas. E o Snape olha para ele, o encara de volta. E os dois se encaram, mas o Quirrell tá virado. Então o Voldemort olha pro Harry, mesmo não olhando, ele tá com um turbante. Então, e nessa situação, o Harry pensa que o Snape tem algo de inconveniente para ele, porque a cicatriz dói ao ver Severo Snape. E ele dá toda a pinta de querer roubar a Pedra Filosofal. Mas o plot desse livro é fantástico. Eu recomendo que leiam. Ou se vocês não quiser ler, final do ano tem a série. É só assistir que você não vai se arrepender. O plot do primeiro livro é fantástico. O Snape dá toda a pinta, mas aí a reviravolta é chocante, é fenomenal. E também eles tiraram um pouquinho do bullying contra os gordinhos. Sim, a série vai melhorar esse lado, porque no livro a J.K. Rowling meio que dá uma bullyingada nos pais do Harry. No pais adotivos. Quer dizer, os guardiões legais. Tá certo agora. Guardiões legais. Que são os Dursley. Eles são descritos como o Walter e o Duda são gordos. E ela fica toda hora descrevendo ele como papadas triplas. E o Duda como um leitãozinho rosa. Então, na série eles vão melhorar isso. Toda vez que eu lia essa parte, eu ficava... JK, onde você estava com a cabeça? Para! Já é demais. E eu estou ansiosíssimo para ver mais do Trio de Ouro. Sim, eu estou animado. Essa série me parece que vai ser fenomenal. E tudo nela gira em torno de prêmios. Vai ser a maior estreia desse ano. Se lançar esse ano. Porque eles estavam previstos para lançar início do ano que vem. Mas tudo indica vai ser esse ano mesmo. E espero ter minhas expectativas atingidas. Sim, estou esperançoso. Bom, falei um pouquinho demais, mas é isso. Essa é a minha opinião sobre Harry Potter, a franquia que nasceu comigo. Eu gosto de pensar isso, mas com certeza não é. Pode me xingar aí falando que eu tô falando besteira, mas eu gosto de pensar assim, né? É meu jeitinho, eu gosto. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí também, eu ia me esquecendo, comentem sobre sua opinião sobre a franquia de livros, filmes e sua opinião sobre o que você espera sobre a série. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Te vejo na próxima, na semana que vem, se tudo der certo. Falou!